1 sobre kappa, que multiplica 1 menos 2i si sobre massa de plano C2 ômega 2 kappa 2 si. Então isso aqui é o x. E aí agora a gente pode jogar o x ali para tirar uma relação assim, né? Então quem vai ser o nosso? Então eu sei que é o x, então eu sei kappa z. Vamos botar assim. Kappa. É isso mesmo. Eu tirei o x em função do z. Aqui nessa equação, né? Tivemos x em função do z. Então eu acho que eu até vou deixar assim. 1 sobre kappa, vamos botar assim, 1 sobre kappa. E aqui sobre kappa. E aí a gente joga agora ali kappa, z. Então isso aqui igual isso aqui, tá? Então kappa z. Então z vai ser isso aqui sobre kappa. Z vai ser 2i si sobre massa de plano C2. 2i si sobre ômega 2 sobre kappa x. Então, que é 1 sobre kappa. Encontrei o z aqui em função de x. Botei aqui. Z igual a isso aqui. E aí eu sei que minha x em função de z eu tiro o valor de z. Então isso vai ficar 1 sobre kappa menos 2i si sobre massa plano C2 ômega 2 kappa 2 sobre kappa. Oi? Posso botar esse kappa para fora. Vou botar esse kappa 2 aqui para fora. Fica 1 aqui. E aqui C, né? Tá certo. Então isso aqui é z igual a 2i si sobre massa de plano C2 ômega 2 sobre kappa x. Substituir o x aqui por função desse z. Já tem quem é o y, quem é o x. Isso, vou botar só para o x está aqui em função do z e sei quem é o z agora. Então vamos calcular o z. O z é igual a 2i ômega 2 sobre kappa 2. E aí aqui vai ficar. Esse i vai dar i vezes menos i dá 1. Então vai ficar aqui mais 4. Si ao mais 4, si ao quadrado, massa de plano C2 ao quadrado. Então massa de plano ao quadrado, C4. Estou elevando ao quadrado. I vezes menos i dá mais 1, então vai ficar 4x2 sobre massa de plano C4. Aí vai ficar aqui ômega 4 sobre kappa 2. Esse kappa aqui é o kappa grande, né? E aqui kappa 2. Sim. E aí agora eu junto 1 menos isso aqui e tiro o valor de z. Vamos apagar isso aqui. Então a gente tira aqui, a gente tira daqui, então o z é. Posso apagar? É x vezes θ, y vezes ômega vezes z mais z. Então vamos lá. Então o nosso z fica esse cara menos esse é menos 1, vai ficar 1.
sobre a empresa 2 sobre ômega 2 sobre capa 2, que é nosso capa 2, né? E aí, isso tudo vezes 1 menos 4c ao quadrado sobre massa de flanco ao quadrado C4 sobre capa 2 a menos 1, certo? Esse aqui, né? Esse cara vem para cá, fica 1 menos isso igual a isso. Então, isso aqui dividido por isso que está aqui na frente do C. Esse aqui, então, esse é o coeficiente do nosso Z. O nosso Y, nós já sabemos quem é 1 sobre capa. E o nosso X é 1 sobre capa menos 2x vezes Z. Menos 2x. Então, de novo, eu vou multiplicar esse cara aqui menos 2i vezes 1 vai ficar 4, pode ficar mais. Eu vou multiplicando isso aqui, tá? Z, então, X é 1 sobre capa menos isso aqui vezes Z. Então, nós temos o nosso Z. Vai ficar menos 2i, vai ficar mais 4c ao quadrado sobre massa de flanco ao quadrado C4 ômega 2 sobre capa 2, que é esse termo aqui. E aí, multiplicado por esse ômega 2, estou multiplicando por C. Então, tem esse ômega 2 aqui, aquele ômega 2 lá, ômega 4. Esse ômega 2 aqui, vezes esse ômega 2 aqui. Tem esse capa 2 aqui, vai ficar aqui ômega 4, capa 2. E aí tem esse capa aqui, e aí tem esse capa 2 aqui, a capa 3, né? Isso. E aí aqui 1 menos, eu posso colocar assim. 1 sobre capa menos isso aqui, vezes todo esse termo, né? 1 sobre capa mais esse termo aqui, vezes sobre isso aqui. Pode dar uma simplificada, se não escrever esse modo. Pega multiplicar 1 sobre capa, isso aqui, somar isso aqui. Vou ficar isso aqui. Sobre 1 menos 4c ao quadrado sobre massa de flanco ao quadrado C4 ômega 4 sobre capa 2 capa 2. Né? E aí, quando eu multiplicar esse cara por esse cara aqui, eu vou ficar 1 sobre capa menos esse termo aqui, ó. Vai cortar com esse. Se fizer esse cálculo aqui, eu posso botar esse denominador aqui em evidência, vai ficar 1 menos 4c ao quadrado sobre massa de flanco ao quadrado C4 ômega 4 capa 2 sobre capa 2. Só fazendo isso aqui. Aí, quando eu multiplicar, esse cara vai ficar multiplicar esse cara aqui vezes multiplicar esse cara vezes esse vai dar 1 sobre capa. Esse cara vezes esse aqui, para somar com esse aqui, vai dar 0 direitinho. Vai ficar menos 4. Esse capa 1 sobre capa vezes esse aqui vai ficar o capa 3 que vai cancelar esse. Então, isso vai ficar 1 sobre capa. Vai ficar
no fundo eu estou fazendo isso, eu estou somando esse cara. Se eu quiser, eu posso pensar assim, para fazer o seguinte, bota esse denominador comum. Capa vezes isso, vai ficar 1 menos isso aqui em cima, mais isso aqui em cima, vai ficar assim. Podemos escrever desse modo. Então a gente tem esse 1 sobre capa, fatora aqui, fatora aqui e fatora aqui. Então a gente tem o seguinte, quando a gente for escrever esse objeto menos 1, olha só. Então o nosso operador basicamente é isso aí, aqui a nossa função de vou dar uma parte aí. Então a nossa função de green, aqui eu fiz certo, né gente? Mas acho que está errado não. Eu reduzi o denominador com esse cara aqui, é o denominador comum. Aí quando eu fatorar aquilo ali, eu vou produzir esse cara 1 menos isso, que vai somar mais isso. Então 1 menos isso, mais isso cancela, fica só 1 no numerador. E esse denominador comum. Então o nosso operador é menos 1, nossa função de green desse problema, né? O O menos 1 é x. Esse objeto aqui, então é 1 sobre capa. Capa a gente sabe o que é, então vamos escrever assim, é 1. E aí esse 1 sobre capa, se a gente observar, ele está comum aqui, tem esse fator aqui, e tem esse fator aqui. Vamos botar assim, tem 1 sobre capa global. 1 sobre capa. E aí, quem é o nosso x? Vezes o operador que é. Então é esse objeto aqui. 1 sobre 1 menos 4 si ao quadrado. Mas de 4, né? Mas de 4 ao quadrado, C quadrado. Massa de plano agora você vai com ômega 2, ômega 4, K2, sobre kappa sobre K2, isso? Então, tudo isso aqui vezes o operador transverso θ, mais 1 sobre kappa vezes o operador ômega, e mais esse operador Z aqui, que é mais 2i si ômega 2, 2i si, vou botar assim que eu acho que fica mais fácil, 2i si ômega 2, 2i si ômega 2 sobre massa de Planck, massa de Planck C2, capa 2, então aqui fica 1 capa, porque eu já fatorei esse capa aqui. Então 1 sobre capa aqui, e esse sobre capa aqui. E aí esse termo 1 é igualzinho a esse aqui, 4 si ao quadrado sobre massa de Planck ao quadrado C4. A mesma coisa, né? Ômega 4 K2 sobre K2. Tudo isso aqui vezes o operador S. Então, essa aqui é a nossa função de grego. Θ, eu posso escrever esse ômega como sendo delta, tanto faz, né? Delta menos θ, ou poderia escrever, vou deixar assim, delta em função de θ. O que a gente pode observar é o seguinte, é que esse objeto tem limites, né? Quer dizer, esse cara aqui é um zero, se esse ômega 2 sobre C2 menos K2 for zero, isso aqui é um polo, né? Quer dizer, se eu fizer esse, eu poderia até depois jogar esse K aqui dentro, vai ficar esse K aqui. Talvez até fosse mais vantagem para fazer isso. Deixa eu ver se é melhor a gente. Para poder ver a estrutura mais limpa, né? Vamos dizer o seguinte: esse 1 sobre K está claro, ele pode ficar aqui. Se eu trabalhar esse termo aqui vai ficar K2, posso jogar esse. Eu posso trabalhar esse termo aqui da seguinte maneira:
só para a gente poder limpar melhor a expressão. Trabalho algébrico boa aqui. A gente pode fazer o seguinte, eu posso jogar isso aqui para cá e jogar isso aqui para o numerador. Mas esse termo aqui poderia ser escrito assim, ó, esse massa de Planck ao quadrado C4, K2 sobe. E aí vai ficar massa de Planck ao quadrado C4, K2 menos 4C ao quadrado, ômega 4, K2. Certo? E aí aqui eu tenho esse 1 sobre... Então eu fiz só isso aqui, ó. Joguei isso aqui para cá e joguei isso aqui para cá. Multipliquei o numerador e o denominador por isso aqui. Por impacto. E aí esse 1 sobre K aqui cancela esse K aqui. Ficaria aqui K. Então, esse termo aqui, então eu estou cancelando esse 1 sobre K. E aí o termo em ômega ficaria 1 sobre K vezes ômega. Tá certo? Estou só abrindo essa expressão de novo. Então, 1 sobre K vezes esse termo da forma que foi trabalhado, ficou assim. Depois, esse 1 sobre K ficou aqui. Esse ômega. E agora a mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou multiplicar esse termo aqui, aqui. Então você vai ficar mais, vou botar assim, tá? Massa de Planck 4 ao quadrado, C4, K2. Tá? Menos, é um polo comum, vocês estão vendo que é um termo comum, 4C ao quadrado, ômega 4, K2. Tá? Aí agora, esse cara aqui vai subir para cá. Então vamos ver. 2 e C, ômega 2. Mas agora, quando esse cara aqui subir aqui, esse vai ficar massa de Planck ao quadrado sobre massa de Planck, que vai dar massa de Planck. Esse C4 sobe aqui, vai ficar um C2 a menos. E esse K2, quando subir aqui, fica um K. Fica assim. Mas aí, aquele K lá da frente cancela desse aqui. Então a gente ficou assim. Isso aqui. Quer dizer, na verdade, a nossa função de green ficou assim, O menos 1, ficou esse operador aqui, esse objeto aqui vezes θ, mais esse objeto aqui vezes ômega, mais essa fração aqui vezes S. Então essa é a nossa função de green. Então a gente vai observar o seguinte, a gente tem esse K aqui é 0 em frente a esse operador. Essa parte aqui é a parte transversa. Θ é o operador transverso, está me dando as ondas do setor transverso em direção de propagação. E o S também é transverso em direção de propagação. Então eu tenho ondas, né, transversas, a relação de dispersão para as ondas que são transversas, elas estão aqui. A relação de dispersão é isso aqui, é M de Planck ao quadrado C4. K2, né, que a gente tinha definido como sendo ao quadrado. Né? Então é ômega 2 sobre C2 menos K2 ao quadrado. Depois, menos esse termo aqui, menos 4C ao quadrado, ômega 4, K2. Então, essa relação de dispersão, que é a mesma que está aqui, quer dizer, quando isso aqui for zero, eu tenho singularidade do meu O menos 1. Quer dizer, isso aqui seria o zero do determinante. Aquele determinante, ele ele teria esses, quer dizer, quando isso aqui for zero, aquele determinante se anula, e quando ômega 2 sobre C2 menos K2 for zero, também, quer dizer, esse aqui é o polo que está ligado ao projetor longitudinal, e esse polo aqui é o polo que está no setor transverso. Então, a relação de dispersão, por exemplo, para as ondas transversas, a direção de propagação, né, que seria essas ondas. Porque esse termo que está aqui é o termo de gauge fix. Né? Então, a gente sabe que essa onda aí é a onda longitudinal. Ela não vai se acoplar com as correntes conservadas, porque ômega e J, né? Vezes uma corrente J aí, o J é zero. Se a corrente é conservada. Então, para efeito de fótons físicos, fótons transversos, a relação de dispersão que a gente tira é essa aqui. Quer dizer, é uma relação em ômega 4. Ó.
Esse termo aqui tem um ômega 4 e esse termo aqui também tem um ômega 4. É uma relação de dispersão, quer dizer, a gente pode escrever. Vou só completar aí, fazendo as operações. Pois é, só fazer as operações. Se você quiser trabalhar essa relação de dispersão, ela vai ter a seguinte estrutura. Ela vai ter esse ômega 4 aqui e esse ômega 4 aqui. Vamos abrir essa expressão aqui, então. Quando eu levar isso aqui ao quadrado, vai ficar massa, só para a gente não perder nada, massa de Planck ao quadrado C4 vezes ômega 4 sobre C4. É o quadrado desse primeiro termo, que vai se juntar com esse aqui. Menos 4 si ao quadrado, K2, ômega 4. Como assim? Um termo em ômega 4 aqui e um termo em ômega 4 aqui. Agora vamos pegar o termo em ômega 2. Termo em ômega 2. Então é menos 2 massa de Planck ao quadrado. Você jogou a relação de dispersão, gerou um numerador, né? Não, estou zerando o denominador. Estou zerando isso aqui. Isso aqui é o K2, é isso aqui ao quadrado menos. Eu estou fazendo isso aqui igual a zero. Isso é a minha relação de dispersão. Tudo bem. Seria o polo da função de Green. E esse outro termo? Esse polo aqui é correspondente a esse cara aqui. Quem é o polo desse ômega? É o kappa. É esse sim. E esse? Esse aqui é o kappa, né? Esse é do ômega. Esse é do ômega. E esse aqui é o polo que está em frente ao θ e ao S. É esse denominador aqui. Quando isso aqui for. Esse denominador é comum ao dois. Esses dois. Ao θ e ao S. Como é que vai aparecer esse termo 4x2? Θ. Esse aqui. Ó, esse aqui esse K2 é isso aqui. Entendeu? Acho que era isso mesmo, né? O K era o ômega 2, certo, né? A gente já definiu o K como sendo o ômega 2 sobre C2 menos K2. Lembra disso? Então, ficou aqui, ó. A gente acha que tinha sobrando bem, nós tínhamos definido o nosso K como sendo K2 menos ômega 2 sobre C2. Isso é o nosso K. Então, K foi o quadrado ali, isso é o quadrado. Então, ficou. Então, esse cara que está aqui igual a zero, é isso. Esse polo aqui, quer dizer, o polo no setor θ e no setor S, corresponderia a zero do determinante do operador O. Se eu tirar o determinante de O, eu vou ter que o determinante de O é zero. Quando isso aqui for zero, ou quando isso aqui for zero. O que aparece como polo da matriz inversa são os zeros do determinante. Qual é aquela relação matricial? Quer dizer, o inverso de uma matriz, o elemento que joga de uma matriz, é o cofator do MJI sobre o determinante de N. Quer dizer, o zero do determinante é que vai me dar, corresponder às singularidades da matriz inversa, aos zeros da matriz, aos polos da matriz inversa. Então, deixa eu apagar aqui. Então a gente só está trabalhando essa relação. Essa relação de dispersão. Então, isso aqui é a ômega K, vai ficar menos 2 ômega Planck ao quadrado, C4, ômega 2 sobre C2 dá 2. Termo cruzado. E agora esse termo aqui, K2, K4, mais massa de Planck ao quadrado, né? C4 igual a zero. Certo. Isso. Então, essa relação aqui, eu posso dividir isso aqui por massa de Planck ao quadrado. Aí aqui fica a massa de Planck ao quadrado, denominador. Aqui sai essa massa de Planck ao quadrado, aqui sai essa massa de Planck ao quadrado. Então essa relação pode ser escrita assim. Esse C4 aqui cancela com esse C4. Então fica 1 menos 4 si ao quadrado sobre a massa de Planck ao quadrado. K2 ômega 4. Depois nós
nós temos o termo que vai ser menos 2, K2, C2, ômega 2. Menos 2, ômega 2, C2, K2 e mais C4. Não pode dividir se quiser, tudo por C4. Bom, então a gente tem uma relação de dispersão, então tem ômega 4 aqui, ômega 2 aqui. Então, claro, com essa relação, e aí é claro, essa relação de dispersão tem que ir para tirar, o que eu posso tirar da relação de dispersão, por exemplo, a velocidade de grupo. Pode tirar, derivar essa equação, eu posso tirar d ômega de módulo de K. Módulo de K ao quadrado, módulo de K ao quadrado, módulo de K ao quadrado. Então, a gente pode derivar essa equação em relação ao módulo de K e tira a velocidade de grupo. Então, a velocidade de grupo, claro, como função, essa velocidade de grupo vai ser ômega 3, é o ômega dk. A velocidade de grupo ela sai em função do próprio ômega. Mas aí a gente tira. Então a gente tem essa relação de dispersão. E aí a gente vê, olha, que o efeito, né, da massa de Planck está aqui, né? O efeito da quebra, né? Está tudo ali, aquele termo ali. Então, poderia ter ômega 2, ômega 2, C2, porque esse termo aqui é o termo limpo, quer dizer, a presença, né, da quebra do efeito gravitacional está nesse termo. A gente pode também até, se quiser, fazer uma aproximação, mas eu diria que esse termo seria, vamos deixar assim, um termo pequeno, porque a gente imagina que si sobre massa de a violação seja pequena. Quer dizer, a gente pode estudar a velocidade de grupo aí, e daqui a gente pode, por exemplo, verificar, por exemplo, birrefringência. Pode verificar, por exemplo, que a velocidade de grupo de propagação vai depender da polarização da onda. Quer dizer, uma dependência. Mesmo podemos dizer, essa velocidade de grupo, ela pode ser maior que 1. Tem que ver se ela pode ser maior do que 1 realmente. Não deveria ser, talvez, vamos ver, a gente pode ser que tenha. Vai depender, né? A gente pode ser que a gente tenha uma relação, quer dizer, a gente teria que ver, pode ser que a gente encontre módulos que se propaguem com velocidade maior do que 1 ou não, que a gente tem que ver o seguinte, por exemplo, estudar essa região, verificar, por exemplo, será que a velocidade de grupo vai ser, eu vou expressar a velocidade de grupo em função de ômega e o K. Ao mesmo tempo, eu tenho essa relação entre ômega e o K. Então, eu posso verificar se, por acaso, essa velocidade de grupo pode ou não ser maior do que 1. A gente pode verificar isso. Pode ser, quer dizer, não estou verificando aqui, mas você pode verificar isso analiticamente. Mas se você só tivesse os dois últimos termos, esses dois últimos termos. Ela seria igual a 1. Isso seria outra planta, livre. Né? Agora que o último termo, esse ômega 4, é que traz. Isso, esse traz o problema. É que traz uma nova física. Exatamente, a nova física está aqui. É isso. Então a gente pode, quer dizer, tarefa que a gente pode verificar. Primeiro, é possível, quer dizer, será que a gente consegue provar que a velocidade de grupo é sempre menor do que 1 ou não? Segundo, verificar a birrefringência, quer dizer, dependência da velocidade, dependência da velocidade, uma polarização. A polarização da onda vai influenciar na velocidade. O fenômeno da birrefringência, pode verificar isso. Isso o que é que ele faz? Você pega essa onda aí, você vai tirar a velocidade de grupo, né? E aí quando porque por exemplo, se você tirar essa onda aqui, você vai ver que você tirar ômega em função de K, isso aqui é uma equação de quarto grau, é uma equação de segundo grau em ômega 2. Então você pode resolver essa equação em ômega 2.
Você pode expressar ômega 2, e aí quando você souber ômega 2, você sabe que esse ômega, né, quer dizer, você vai ter ômega 2 em função, né, você vai ter isso aqui, tá certo? Você vai ter ômega 2, isso, em função de K. Você pode fazer tudo aqui depende de K, por exemplo. Então você pode resolver essa equação, que é uma equação de segundo grau de ômega 2. Então você pode obter ômega 2 em função de K. Agora, ômega 2, quando você resolver essa equação, vai aparecer um sinal, porque você vai ter o seguinte, ó, quem vai ser ômega 2? Ômega 2 vai ser menos V, que é isso aqui, vai ficar 2K, 2K2, C2, mais ou menos, raiz quadrada de B2, quer dizer, mais ou menos, raiz quadrada de blá blá blá, sobre 2 vezes esse coeficiente aqui, ou seja, sobre 2 que multiplica 1 menos 4π ao quadrado sobre a massa de flanco ao quadrado K2. Então, você tira a tua velocidade, quer dizer, estou resolvendo isso aqui. Separa isso aqui. Então isso aqui é a nossa equação para o ômega 2. Eu tiro a raiz dessa equação. Ômega 2, ó, tem dois sinais aqui. Mais ômega 2 e menos ômega 2. Então você tem ômega 2 com sinal mais, pode ter ômega 2 com sinal menos. Então, a tua velocidade de grupo depende de ômega. Então você vai ter uma velocidade de grupo para um ômega e uma velocidade de grupo para o outro ômega. Isso aí é de refringência. E aí você pode associar esses dois sinais com a polarização. A polarização da luz, ela é circularmente polarizada à direita ou se ela é circularmente polarizada à esquerda. Então, o fato de ter aqueles dois sinais te leva a esse fenômeno de refringência. Eu estou entendendo mais ou menos. Eu estou entendendo dois sinais. Isso, então, a velocidade, porque quando você for expressar a velocidade de grupo, você vai ter a velocidade que vai depender de ômega 3. Quando você derivar isso aqui, deixa eu apagar isso, Então já está claro que tem esses dois sinais. Então. Agora, como é que eu derivaria a velocidade de grupo? Derivaria a velocidade de grupo aqui, derivando essa equação implicitamente em relação a K. Vai ficar 1 menos 4 C ao quadrado sobre a massa de plano ao quadrado, K2. Vezes 4 ômega 3 de ômega dk. Aí aqui, menos 4, vai esse 2 aqui, vai ficar 4, módulo de K ao quadrado, C2, ômega de ômega dk. Derivando tudo isso em relação ao módulo de K. E aí, derivando isso aqui, vai ficar mais 4, C4, K3, igual a 0. Derivei em relação ao módulo de K essa equação. Então, eu agora posso faturar isso aqui, ó, e tirar d ômega dk como sendo isso aqui sobre esse coeficiente aqui. Né? Então, a nossa velocidade de grupo, nossa velocidade de grupo, tem um 4 aí que eu posso cancelar. Ó. Tem esse 4 aqui, tem esse 4 aqui, tem esse 4 aqui. Então eu vou poder, vai ficar menos C4 módulo de K para a terceira, menos C4 módulo de K para a terceira, que é esse termo, sobre 1 menos 4 C ao quadrado sobre a massa de Planck ao quadrado, módulo de K ao quadrado, ômega 3 menos módulo de K ao quadrado, C2 ômega. Então isso aí é a nossa velocidade de grupo, função de ômega. Só que agora, esse ômega tem esses dois sinais, mais ou menos. Quando eu tirei o ômega 2, ele tinha blá blá blá, mais ou menos blá blá blá.
Claro que o ômega é a raiz quadrada disso tudo, porque o ômega é positivo, o ômega é a raiz quadrada disso tudo. Mas eu tenho ômega com dois sinais. Então, quando eu expressar essa velocidade de grupo, eu vou ter uma velocidade de grupo para o ômega que está com sinal mais e uma velocidade de grupo para o ômega que está com sinal menos. Então, eu tenho a velocidade de grupo para o ômega com sinal mais e a As soluções. Então, é isso aqui que você tem que... Agora, não estou fazendo aqui. Isso aqui é que a gente associa depois com a polarização da onda. Então, o sinal mais vai para uma polarização e o sinal menos vai para outra polarização. Então, você diz a velocidade de grupo depende da polarização. Então, o próximo passo do exercício é relacionar esse sinal mais e esse sinal menos com a polarização circular à direita e com a polarização circular à esquerda. E aí, você diz que isso é equidistância. Isso estaria dentro de se a onda estiver girando. Isso, a velocidade era uma. Isso, exatamente. Mas eu entendo que até ele me deu matemática. Isso. Agora, outro ponto da matemática é relacionar esse sinal com a polarização. É assim. Aí você tem que pegar os vetores de polarização, que nós não pegamos aqui. A gente, quando expressa essa onda plana, né, a gente vai expressar, como ela é uma onda plana transversa, se a direção K é essa, ela tem dois vetores de polarização, o vetor epsilon 1 e o vetor epsilon 2, ambos ortogonais a K. E aí a gente combina geralmente assim, epsilon 1 mais i epsilon 2 é uma polarização e epsilon 1 menos i epsilon 2 é outra. Você tem que expressar. Então agora, escrever o vetor A, né? Quer dizer, nós estamos trabalhando com as ondas, justamente as ondas transversas. Essa relação de dispersão é a relação de dispersão para as ondas transversas. Então as ondas transversas, elas estão se propagando no plano. O campo A, ele vibra nesse plano ortogonal a K. Então, quando a gente pegou aquele nosso A0, nós temos que expressar esse nosso A0 como sendo A01 na direção epsilon 1, mais o A02 na direção epsilon 2, porque essa onda ela é transversa à direção de propagação. Então, tem dois vetores linearmente independentes, ortogonais, que são ortogonais a K. E aí eu posso combinar epsilon 1 mais i epsilon 2 como sendo uma polarização e o epsilon 1 menos i epsilon 2 como sendo a outra polarização. Então você pode introduzir esses vetores de polarização e você pode relacionar esses sinais com esses vetores de polarização. E aí você mostra que a onda que está com esse sinal mais é uma onda polarizada pela direita ou pela esquerda e a mesma coisa o inverso para essa. E aí você tem, cada velocidade de grupo depende de uma polarização. Sim, mas aí então não entendo, desde o início estaria com isso. Né? Desde o início estaria com isso. Porque eu não estava preocupado com a polarização. Não. Agora a questão se você tivesse uma terceira polarização, qual seria a se você tivesse, por exemplo, uma polarização longitudinal, né? Aí você poderia ter uma velocidade, poderia ter o que se chama de trirefringência. A onda longitudinal tem uma velocidade e as ondas transversas têm uma velocidade e outra velocidade. A onda transversa polarizada pela direita tem uma velocidade, a onda transversa pela esquerda tem outra velocidade e a onda longitudinal teria uma outra velocidade. Então, esse fenômeno que a gente chama de trirefringência. Então, aquele AK, no início, ali já está especificado que você está com mais. Isso, porque quando eu tirei aquela função de Green, em relação a operadores que são longitudinais e transversos em relação a K. Aquele A0 é uma função de K. Então, essas relações de dispersão estão caracterizadas na direção ortogonal a K. Então, isso significa que eu estou pegando as componentes do A, então, que aquele meu A0 ele tem componente. Aquele A0 é um vetor tridimensional. A gente escreveu o nosso potencial vetor, a gente escreveu ele assim, ele é um A0, ele é aí kx menos ômega t, vou colocar assim de forma covariante. Agora, esse A0 aqui é um vetor tridimensional, então ele vai ser expresso, ele tem uma componente A0. E aí você tem, o vetor K é o vetor de propagação da onda. Então, se você tem um vetor de propagação da onda, você pode definir uma base de 3 vetores a partir desse vetor. Você pode pegar esse vetor, você pode pegar um vetor epsilon 1 ortogonal a K,
e um outro vetor epsilon2 ortogonal a K. E esses dois vetores ortogonais entre si. Então eu posso criar uma base de 3 vetores linearmente independentes e ortogonais a partir do K. Então, o meu A0, ele vai ter como, então, na hora que eu expressar esse meu A0 vetor, ele pode ser escrito assim: A0 componente 1 ao longo de epsilon 1, A0 com a componente ao longo de epsilon 2, então essa aqui é a componente do A0 ao longo do epsilon 2, se quiser eu posso botar aqui a componente do A. O A ao longo do epsilon 1, o A ao longo do epsilon 2 e o A3 é ao longo da direção de propagação do K, o vetor K. E se eu tivesse um vetor longitudinal, mas esse aqui é o máximo que eu posso ter, porque eu tenho um vetor, estou com um trivetor. Um vetor tem que ser expandido numa base de 3 vetores linearmente independentes. Tem esses 3 vetores. Então, a partir do vetor de propagação, eu defino os vetores ortogonais a ele, então nesse plano, que é justamente a parte transversa. Então, quem está com aquele θ, o operador θ e o operador S, eles são operadores transversos a K. Então, essas duas componentes aqui são as componentes que estão respondendo, quer dizer, o θ e o S estão respondendo por essas componentes. Então, quando eu peguei a relação de dispersão no θ e no S, na verdade eu peguei a relação de dispersão para esses dois versores aqui. E aí eu posso reescrever esses versores. Como tudo isso aqui é espaço de Fourier, tudo isso aqui é complexo. Eu posso pegar esse vetor aqui, epsilon1 mais i epsilon2, porque no fundo o que eu estou fazendo? Quando eu multiplico, quer dizer, pegar o vetor epsilon1 mais o vetor i epsilon2, essa componente aqui é a componente que, na verdade, você pegar esse vetor epsilon1, e aqui é o epsilon2, né? Se você pegar epsilon1 mais i epsilon2, você está, na verdade, quer dizer, o que é i? I é multiplicar por E elevado a i sobre 2. Cosseno de i sobre 2 mais i seno de i sobre 2. Então, esse vetor aqui, você está multiplicando ele por i, você está fazendo uma rotação de um π sobre 2 aqui. Então, você está deslocando esse vetor numa direção. Se você pegar o menos i, você está fazendo o vetor deslocando na outra posição. Então, essas combinações mais i e menos i, mais ou menos i, na verdade, elas estão te dando uma onda que está polarizada. Você está fazendo essa combinação ou essa combinação. Então, quando você pegou essas relações de dispersão, você pegou para esses vetores. Agora, você pode reescrever esses vetores em função dos vetores de polarização. Quer dizer, quem é epsilon1? Epsilon1 é o epsilon mais o epsilon menos sobre 2. E o epsilon2 é o epsilon mais menos o epsilon menos sobre 2i. Então você tem a polarização para a direita, quer dizer, a polarização para a direita é o mais e a polarização para a esquerda é o menos. Você então decompõe essa onda, você substitui o epsilon1 e o epsilon2 por esses objetos. Então você vai estar expressando tudo nessa base, no vetor que gira para a direita e no vetor que gira para a esquerda. É isso que você tem aquele operador inverso. Isso. Aquele operador inverso, você escolheu o teu A, que é mais que menos. Isso. Esse jogo é o operador inverso. A gente vai ver que tem esse mais ou menos nas duas soluções do homem. Isso, nas duas soluções do homem. Você vai poder relacionar, exatamente, você vai poder relacionar esse sinal mais a uma onda que está polarizada nessa direção e esse sinal menos a outra. Já estava embutido. Está embutido mais a Agora, essa pica ingente significa o quê? Que o homem é energia, né? Isso. É a frequência, isso. Hein? É a frequência, né? É a frequência. Mas, digamos, eles são com duas frequências diferentes, mas com a mesma velocidade de grupo. Isso, você está dizendo o seguinte, se você tiver uma onda, a velocidade de grupo é diferente. Se você tiver uma onda com uma certo vetor de onda, isso, exatamente. Se você pegar um vetor, se você pegar um certo vetor de um certo comprimento de onda, pega uma onda com um certo comprimento de onda, isso determina o K. Então, com esse comprimento de onda, se a onda com esse comprimento de onda estiver polarizada para a direita ou para a esquerda, ela vai ter diferentes frequências e diferentes velocidades de grupo. Quer dizer, a própria frequência, quer dizer, para o mesmo lambda,
você pode ter 2 ômegas, é isso que a gente está dizendo. Porque para o mesmo lambda você tem o mesmo K, mas agora para o mesmo K você tem 2 sinais para o ômega. Então, por exemplo, para aquele comprimento de onda você pode ter 2 frequências diferentes, uma com sinal mais e outra com sinal menos. Uma dá uma velocidade de grupo e a outra dá outra velocidade de grupo. Então, aquele mesmo comprimento de onda, dependendo da polarização, ele vai ter uma velocidade de grupo ou outra. É isso que ele está dizendo. Agora, a mesma pergunta, rodando, se você tivesse uma partícula massiva, que você vai ter as 3 que você escreveu ali. Isso. Daí, você diria que na própria solução, em vez do ômega 2, teria um ômega 3? Não, diria que não. Talvez você pudesse ter a relação de dispersão, se você tiver um modo a mais, se você tiver... Porque, na verdade, você tem esse modo também. Esse modo aqui é o modo controlado pelo ômega, pelo vetor, isso aqui não é frequência, esse aqui é o projetor ômega, o ômega e J. Esse projetor aqui é o projetor ao longo da direção longitudinal. É esse projetor aqui. Se você não tivesse um meio fixo, você diria que teria que ser a parte do carro. Isso. Exatamente. E daí correria independente. Né? E correria independente, ele corre independente. Agora, se eu tivesse, aí você está com um vetor. Se eu ainda tivesse com o campo potencial ainda tivesse um φ, eu teria um... Aí você teria 4 vetores. Se você estiver falando, vamos dizer assim, se você estiver falando um espaço de Minkowski, se você tiver o φ também, né? Então, você tem, se você está falando quadro vetor AMI, então você está falando de um objeto tem A0, A1, A2, A3. Então você tem que pensar nisso aqui expandido em uma base de 4 vetores no espaço de Minkowski. Quer dizer, o que você tem no espaço de Minkowski é o quadro vetor kappa-mi. Então você pode construir uma base de 4 vetores linearmente independentes a partir desse kappa-mi. Da mesma forma, quando você tem um K-vetor no espaço tridimensional, você tira o versor associado a esse vetor, aí você tira o vetor unitário dessa direção, pegou aqui o K-chapéu. E aí, a partir do K-chapéu, você constrói 2 vetores ortogonais, esse e esse, ortogonais entre si e ortogonais a K. Então, a partir de um vetor, você constrói 2 vetores ortogonais a ele, isso no espaço tridimensional. Se você tiver no espaço de Minkowski, você tem, vamos dizer, pictoricamente, você tem um quadro vetor kappa-mi. Então, você vai ter que construir uma base de 3 vetores ligados a esse kappa-mi. Você pode pegar um vetor, já que o teu vetor kappa-mi é isso aqui, kappa0, kappa, você pode pegar esse vetor kappa/mi igual a kappa0 menos kappa, que é um vetor, e pode pegar depois 2 vetores, posso pegar um vetor ε1mi, que é 0, ε1 ortogonal ao vetor kappa, e um vetor ε2mi, que é 0, ε2 ortogonal a kappa também. Então, com esse quadro de vetor, você define um vetor espacial. A esse vetor espacial, você pode associar 2 vetores ortogonais aí. Então, você tem esse vetor. Então, esses 4 vetores formam uma base de vetores independentes para você expressar esse AMI aqui. Aí você pode dizer que o teu AMI, ele tem uma componente alfa ao longo de kappa-mi, mais uma componente beta ao longo de kappa/mi, mais uma componente gama ao longo de ε1mi e mais uma componente delta ao longo de ε2mi. Então, isso aqui seria a decomposição do espaço de Minkowski. Você precisaria de 4 vetores linearmente independentes para expandir o teu vetor. Claro que essa base não é completamente ortogonal, porque esse vetor é independente desse, mas não é ortogonal. Agora, esse vetor é ortogonal a esse, e a gente tem isso aqui, ó, kappa-mi, ε1mi é 0, kappa-mi, ε2mi é 0, e ε1mi, ε2mi é 0. Agora, ε1mi, ε1mi é menos 1, porque esse aqui é covariante, ε2mi, ε2mi é menos 1. Então, eu tenho essa base bem formadinha, uma base de 3 vetores ortogonais no setor espacial, mas são 4 vetores linearmente independentes do espaço de Minkowski. Então, se
a gente tivesse uma formulação covariante, não trabalhando com potencial vetor A, mas com quadripotencial ali, eu teria que fazer essa expansão. Aí eu teria 4 vetores. E aí, se você observar bem, esses 2 vetores aqui são longitudinais, porque esses estão ao longo do cabo. Um é mais K, o outro é menos K, mas estão ao longo da direção K. E esses 2 aqui são os transversos. Certo? Quer dizer, eu quero ver esse gatinho saindo da Lagrangiana, aqui, a diferença é que aqui era 3 a 3. Agora é 4 por 4. Se for covariante, é 4. E aí você faz um gatinho ali dentro de... Isso, certo? Bom, você tinha falado uma coisa ao Lula, outra rubrica inteligente, tinha falado uma terceira... Quer dizer, checar a velocidade de grupo, se é maior do que 1 ou não, checar a birrefringência. E o outro aspecto é checar, por exemplo, se nessa relação de dispersão podem haver modos taquiônicos, né? Pode ver, quer dizer, a partir da relação de dispersão, quer dizer, olhar a relação, verificar se, por exemplo, ômega 2 pode ser negativo. Porque se ômega 2 for negativo, a gente tem o que a gente chama, seria o seguinte, se ômega, porque a nossa onda, ela é assim, ó, é elevado a I ômega T. Se a gente tiver a relação de dispersão é equação de ômega 4. Se eu tiver, aí eu resolvo, tiro ômega 2. Ômega 2 é blá blá blá, mais ou menos. Se eu tiver um ômega 2 negativo, isso significa que o meu ômega é um puro imaginário. E se meu ômega é um puro imaginário, essa onda ela não tem caráter oscilatório no tempo, ela decresce no tempo. É um modo que a gente chama de modo evanescente. Então essa onda aí, vamos dizer assim, ela decairia com o tempo, ela pararia, né? É o que a gente chama de luz cansada, né? Tired light. Então você poderia verificar se você poderia ter modos que corresponderiam a isso que se chama tired light. Quer dizer, ser um ômega 2 negativo significa que esse ômega é puro imaginário. Então você teria exponencial de menos alfa t. E se seu ômega 2 é negativo, você pode imaginar que o teu ômega é um I alfa, onde esse alfa é real. E aí, isso aqui te daria uma onda que ela começa a se propagar, mas ela decai com o tempo. Então, a frequência, quer dizer, o A0, né? Ele vai cair com o tempo. Então, a onda é um modo evanescente, a onda desaparece. Então, isso aí você pode verificar pela relação de dispersão também. Se você tiver soluções com ômega 2 negativo, isso significaria que você teria, como se fosse o táquio, alguma coisa que decai, a onda não se propaga mais. Ela está no vermelho. No vermelho. Sei. Pelo comprimento de onda ou pela frequência? Você vê pelo comprimento de onda. Pelo comprimento de onda. Então você poderia ter, recebendo ondas do comprimento vermelho, mas com uma velocidade, uma frequência, quer dizer, que ela parece uma velocidade de grupo, talvez a segunda luz. Exatamente. O que você está falando aí é o redshift. É que justamente, às vezes, o que acontece é que, por exemplo, a luz que chega para você, ela chega com um desvio para o vermelho. Quer dizer, essa relação de dispersão, quer dizer, eu não entendo muito bem, não entendo nada. O pessoal da astrofísica, quem faz essas medidas em astrofísica, o parâmetro, quer dizer, uma grandeza que eles olham muito é o que eles chamam de time delay, é o tempo que o fóton demora para chegar em relação ao que ele chegaria se o espaço fosse livre, e a outra coisa é o redshift. Eles medem a onda, o quanto ela está desviada para o vermelho ao chegar aqui. Quer dizer, a relação de dispersão, ela dá conta desse fato. Então você pelo desvio para o vermelho, você começa a ter uma ideia de quais foram as interações que a onda sofreu quando saiu da onde ela foi emitida para ser observada aqui. Mas aí quando eu estou fazendo assim, pergunta, e vocês falam, mas essa coisa do vermelho, chegou aqui no redshift, daí, mas eu posso ter uma onda, para esse comprimento de onda vermelho, eu posso ter frequências diferentes. Então eu posso chegar aqui no vermelho, no interferômetro, mas a velocidade de grupo que chegou, não sei se... Imagina que você tem uma foto, equação de Broca, fóton massivo, Broca. Então nós temos que, se o fóton é massivo, é 2, igual a P2, C2,
mais N2C4. Equação, se a gente tiver um eletromagnetismo com fóton massivo, equação de Pauli. É 2, né? É H cortado ao quadrado com ômega 2. Vou colocar assim. Isso aqui é H cortado ao quadrado, K2, mais N2C4. Então a gente teria que dividir isso aqui para H cortado ao quadrado, H cortado ao quadrado, H cortado ao quadrado. Então a gente tem o seguinte, ômega, raiz quadrada de K2, C2, mais MC2 sobre H cortado, bota assim, H cortado, mais MC sobre H cortado ao quadrado, MC, vezes C2. Ou seja, ômega, vou botar assim, ômega é igual a C vezes isso aqui. Então, se o fóton é o fóton de Maxwell, de massa zero, ômega igual a K/C. Beleza, relação de dispersão típica para ondas eletromagnéticas livres do bar. Se o fóton se torna massivo, a relação de dispersão é essa. Agora, K é 2, quer dizer, esse aqui é módulo de capa, né? Módulo de capa é 2π sobre lambda. Então isso aqui é 4π ao quadrado sobre lambda ao quadrado. Então, por exemplo, se o fóton tem massa zero, a esse comprimento de onda, por exemplo, corresponde a essa frequência. Se agora... É 1 a 1. Oi? Daí é 1 a 1. Isso, aí é o 1. Agora, esse mesmo comprimento de onda, vamos dizer assim, você tem um comprimento de onda de, sei lá, Quando está vermelho? de um angstrom. Então, se você tiver um comprimento de onda de um angstrom, mas o fóton for massivo, você vai ter uma frequência maior. Então, quer dizer, dado um comprimento de onda, se o fóton é massivo, quer dizer, o fóton sem massa, com aquele comprimento de onda, tem uma frequência. Se a frequência é do fóton, então, dado o comprimento de onda lambda, então, vamos dizer, a frequência do fóton de massa zero para o certo comprimento de onda lambda, é esse aqui, é 2πc sobre lambda. Agora, se o fóton tem massa diferente de zero, a frequência devido àquele mesmo comprimento de onda é isso mais isso, então é maior do que a frequência de massa zero do mesmo comprimento de onda. Então, a frequência, quer dizer, o comprimento de onda vai determinar aquele tipo de luz, mas a frequência se eu tiver o mesmo comprimento de onda, mas com um fóton massivo, a frequência da luz vai ficar maior, porque esse termo aqui vai aumentar a frequência. Eu poderia aquela discussão que eu sempre faço. O galileano, vamos chamar de nova ciência. O galileano, ele tem um interferômetro lá, Certo? que ele mede o lambda. Certo? Isso. Mas o teórico, ele está trazendo uma lagrangiana. Então, a lagrangiana está dando uma relação de dispersão para ele. E daí, essa relação de dispersão, ela pode dizer o seguinte, não é bem assim. A frequência e o comprimento são níveis quando o fóton está dentro. Ou outros termos que entendeu? Senão, a coisa vai estar... a tua medida vai estar medindo segundo o teu modelo. O que você sabe é o seguinte, você sabe a distância em que o emissor está. Então você sabe a distância em que o emissor está. Então você sabe, a luz que está chegando aqui, ela percorreu essa distância. Você consegue saber a distância? Sabe a distância. As medidas de distância são bem precisas. Então, se você sabe a distância, a luz chegou aqui, ela percorreu essa distância. Aí você vai saber, se essa luz fosse o fóton livre viajando, ele chegaria aqui com certo comprimento de onda. Se agora essa luz que está viajando naquela distância apresenta um desvio para o vermelho, então você vai poder saber o que pode ter causado esse desvio para o vermelho. Então, o que você procura saber é a relação de dispersão, ela pode ser compatível com aquela tua observação. Você propõe uma relação de dispersão para verificar se, ao medir aquela fonte proveniente, aquela luz proveniente daquela fonte, se você bate com a tua relação de dispersão. Então, mais dúvida.
Eu entendo assim, ganhariamente você entende a chegada daquela luz e você determina o comprimento de onda. Você mede Então, você determina o comprimento daquela onda que chegou. Mas aquela onda que chegou, se ela chegou mais vermelha para você, ela poderia ter saído, porque aí você tem várias coisas que você tem que levar. Na hora que ela chegou, que eu vou todo dia. Pois é, mas aquela luz. Mas você tem que entender que aquela luz que você está medindo, ela veio de uma distância longa e ela percorreu um caminho onde ela teve interações. Então, aquilo que você está medindo aqui e agora é o resultado de vários processos que essa onda sofreu ao sair de lá e chegar aqui. Então tá certo, isso que você está medindo aqui e agora, porque você sabe, o que também se sabe é a emissora, é uma tal galáxia. Você sabe os constituintes, você sabe a luz que sai de lá, pelos constituintes químicos. Você sabe a luz que deve estar saindo daquela estrela. Então, aquela estrela deve estar emitindo luz com essas raias, porque ela tem mais, sei lá, mais cálcio, que tipo de elemento ela tem. Então, aquela luz que está lá, ela deveria ter chegado aqui. Se aquela luz é uma luz que eu sei qual é a origem dela, qual é a fonte emissora, a constituição da fonte emissora, ela deveria chegar aqui, depois de percorrer essa distância, ao mesmo tempo também você lembra que as galáxias estão em recessão. Então deveria ter um desvio para o vermelho pela teoria da relatividade. Agora, se a luz chega aqui mais desviada para o vermelho do que ela deveria, então é porque deve ter algum processo meio estranho no meio. Vou dizer o seguinte, eu entendo o seguinte, você tem três variáveis, o lambda, o ômega e aqueles tipos da massa, aqueles fatores. Não tem problema. Então, quer dizer, aqueles massa e outros ali é a modelagem. Você modelo linear, com massa, etc. Okay? Agora, o lambda, eu entendo que chegou ao valor da linear. Chegou no dia. Se você consegue ter o ômega, partida, não entendo para saber. Daí você teria a modelagem fixa. Se você não tiver o ômega, claro, você vai dizer, eu subo esse modelo, eu estou dando isso. Mas eu não estou conseguindo determinar qual é o modelo. Então, eu só disse que tem três variáveis. O ômega, lambda e aquele delta lá. Claro, mas aí é uma questão, eu também tenho que consultar uma pessoa que faça a medida de astrofísica. Mas o que eu sei é que você, quando determina a luz de uma certa galáxia, você vai ver essa luz chegando aqui, você sabe a distância dessa galáxia, então você já sabe que essas galáxias também estão em recessão. Então, se elas estão em recessão, a luz que vai chegar aqui vai chegar com um comprimento de onda menor, ela vai estar desviando para o vermelho, a frequência dela vai ser menor, o comprimento de onda dela vai ser maior. Então, se ela está indo, se afastando de nós, a gente já sabe qual deveria ser o redshift. A luz que você está medindo aqui, ela já leva em conta o redshift daquela galáxia. Só que quando você mede um valor diferente do que você mediria se você conhecesse apenas aquela galáxia e o meio que separa, vamos dizer, que nos separa do observador daquela galáxia, fosse um meio linear, quer dizer, o vácuo. Mas pela recessão da galáxia, pela distância da galáxia, você sabe que aquela luz de lá chegaria aqui com um certo desvio para o vermelho. Só que agora o desvio para o vermelho pode ser maior ou menor. Esse maior ou menor deve ser alguma coisa nova na relação de dispersão. Eu fico assim, no meu interpretação, eu entendo o caso do Essa é a coisa. Digamos, você consegue fixar todos os parâmetros e daí esse modelo está servindo ou não. Ou você diz, não, eu chego uma hora que eu não tenho tanta precisão dos parâmetros, assim, e daí essa coisa do modelo é um teatro que aparece. Não, isso é um modelo, ninguém tem uma teoria para isso, você tem modelos diferentes. Se você olhar na literatura, você tem um número gigantesco de modelos, né, com relações de dispersão alternativas, por exemplo, para descrever gamma ray burst, para descrever, por exemplo, a luz que passa em magnetários. Tem muitas Por que eles sobrevivem? Oi?
Por que eles sobrevivem? Porque provavelmente não tem uma precisão. Você não consegue dizer que você está absolutamente errado. Não, e você nem determina tudo. O que você coloca, o máximo que você coloca, você faz um modelo, introduz, por exemplo, esse parâmetro psi. E aí, pelos dados observacionais, você fixa um limite superior, por exemplo, para esse psi. Psi tem que ser menor ou igual a tanto. Você não mede o psi, mas você dá estimativas do psi. Então, quer dizer, toda essa categoria de modelos que aparecem ali na literatura, na comunidade, eles te dão, são modelos. Então, são modelos onde você coloca parâmetros fenomenológicos. Você não tem uma teoria, você tem modelo. E aí, esses modelos são determinados por um certo número de parâmetros que você vai colocando limites, vínculos sobre eles a partir das observações. Mas então, é o que você está falando. Nós não temos, assim, uma precisão também tão grande. Hoje em dia, claro, as precisões em astrofísica estão muito melhores, as medidas são muito mais precisas, mas assim mesmo as barras. Me impressionou aquele seminário daquele italiano da França. Do Luca. Que ele disse que nem a massa do fóton consegue dizer que é zero. Não, você não tem, né? Não tem nenhum experimento que diga que a massa do fóton é zero. O limite que a gente tem hoje é a massa do fóton menor do que 10 a menos 18 elétrons-volts. Esse é o limite do PDG. O limite, quer dizer, a massa do fóton, ninguém diz que é zero, mas eu sei que ela é menor do que 10 a menos 18 elétrons-volts. Se você fizer um modelo e calcular uma massa do fóton que seja 10 a menos 10 elétrons-volts, teu modelo deve estar ruim. Porque experimentalmente os limites indicam que a massa do fóton ela tem um bound superior, ela não é zero, mas ela é menor do que 10 a menos 18 elétrons-volts. Isso é o que a gente tem que experimentar. Então você tem, quer dizer, você não tem assim, precisão para dizer que a massa do fóton é zero. Esses são dados assim, de campos magnéticos de galáxias. Então tem muitos dados diferentes que batem entre 10 a menos 18 elétrons-volts. As discussões são concluídas de acordo até que ponto a física é variando, até que ponto ela depende da modelagem. Certo. E aí, quando você começa a botar esses novos eletromagnetismos... Não, esses novos eletromagnetismos, eles são isso, eles são modelagens. Você está assim, propondo novas variantes das equações de Maxwell para ver se você consegue reproduzir certos dados observacionais. Com as equações de Maxwell não dá, então você sabe que você tem que quantificar. Aí você começa a buscar, onde é que eu posso buscar fontes? Será que o que está modificando a propagação da luz é um efeito quântico da gravitação? Será que é um efeito de supersimetria? Ou será que não é nada disso? Será que é um efeito de não linearidade das próprias ondas eletromagnéticas? Será que eu estou observando ondas aqui que às vezes saíram de lá num regime de altíssimas energias, mas elas perderam muita energia, elas interagiram com partículas. Então essa onda foi espalhada, chegou aqui na Terra com uma frequência muito mais baixa. E essa frequência mais baixa, esse desvio que eu estou observando para o vermelho, poderia ser fonte, então, de interações não lineares, né? Você tem espalhamento fóton-fóton, o fóton passa por um campo magnético muito intenso de uma estrela, por exemplo, de uma magnetar. Ele tem essa interação, pode ser que isso aí gere uma não linearidade na interação. Então você pode procurar fonte, né? Esses modelos podem ser baseados em muitas coisas. Você pode dizer, não, eu acredito que o que possa estar por trás desse, como Myers Pospelov aqui, para eles esse modelo, eles formulam um modelo que é o efeito da gravitação quântica que vai modificar a onda eletromagnética. Aí chega o próprio Pospelov, tem outros artigos em que ele estuda, por exemplo, efeitos da supersimetria sobre as relações de dispersão do fóton. Depois você pode ter, não é efeito de supersimetria, não é efeito de gravitação, é efeito da não linearidade. Então pode ser que haja fenômenos de não linearidade, pode ser Born-Infant, pode ser Euler-Heisenberg. Aí você vê qual é a teoria, pode ser Maxwell inverso, tem
várias alternativas de teorias não lineares. Então, a não linearidade pode ser esse modelo, pode ser aquele modelo. Então, você tem diferentes modelos não lineares, você tem supersimetria, você tem gravitação quântica, você tem efeito de corda, você tem efeito de loop quantum gravity. Então, tem várias modalidades de relações de dispersão na praça, na comunidade, advindas de físicas diferentes. Então, é uma área de, vamos dizer assim, de exploração e até mesmo de uma certa, vamos dizer assim, especulação. Tem muita coisa que é especulativa. Você chuta um modelo baseado em certas premissas, mas é uma área de modelagem. Mas ninguém fixou nada, não tem a relação de dispersão é essa. É por isso que até a França, eu falei com vocês numa das aulas passadas, né? Em 2014 a França, o CNRS da França, lançou um edital nacional para física só para buscas de teorias alternativas, né? Só para buscas de possíveis teorias alternativas a Maxwell. Extensões da teoria de Maxwell para poder ir com direcionamento para a astrofísica e para a cosmologia. Não era nem física de aceleradores, era possíveis desdobramentos e extensões da teoria de Maxwell para levar em conta dados de astrofísica e dados de cosmologia. Então é uma área muito, uma área muito ativa nesse momento. Porque uma pergunta que tem é justamente aquela situação, a pergunta clássica. O que você está vendo? Está vendo o seu modelo? Exato. Entendeu? Então, daí você bota aquela equação ali. Desse diz, bom, naquela equação eu posso ver o lambda, o resto eu já não vejo. O resto eu suponho, suposições. E daí você vai fazer uma para esse modelo você teria isso aqui. Né? Isso aí. Tá bom? A gente pode parar por aqui hoje e a gente marca uma aula que tem aí, porque eu precisaria, eu pensei que fosse acabar o ano e não consegui, mas tá ótimo, assim, o que a gente quer é gerar discussão. E aí a gente faz uma aula 20. Aí pode ser, certamente não vai ser dia 1º de janeiro, mas sábado, dia 2, pode ser, se vocês quiserem. Sabe, se você vier de manhã, você filma? Ou você prefere sábado à tarde?